graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos no mês da Escritura e é o nosso primeiro fundamento aqui. Mas vamos lembrar os 8 fundamentos, né? Eu ajudo nós. Que conheçam, amém. Devagar, peraí. É melhor eu ajudar até o fim, né? Que conheçam, amem, busquem. Calma, eu falo, vocês completam. Eu falo, tá aqui? Eu sempre caio nessa, né? Ok. Que conheçam as Escrituras. Então, abra sua Bíblia para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, de 1 a 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ora, não lestes na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Nós temos aqui um choque de Jesus com os fariseus sobre o sábado e sobre as Escrituras. Você vai ver isso o tempo todo lendo os evangelhos. De vez em quando, um choque. Jesus faz alguma coisa e os fariseus se chocam. Jesus faz isso ou aquilo e os fariseus ficam chocados. Jesus pergunta assim: vocês nunca leram? Vocês não leem a Bíblia, não. É o que Jesus está dizendo. Vocês nunca leram, não sabem que existe isso e mais isso? Quando alguém pergunta para você assim: você nunca leu a Bíblia, não? Eu, de vez em quando, pelo nível da conversa, me dá vontade de perguntar: irmão, você não lê, não? Né? Você nunca leu? Às vezes ligam para mim sobre um problema de igreja, alguma coisa assim. E a vontade que dá é de perguntar: mas vocês não leem a Bíblia aí? Porque é tão simples algumas coisas na Escritura. Que tipo de leitor é você? Existem leitores esporádicos. Eles leem a Bíblia uma vez no ano. Só uma vez, né? Ou de vez em quando. Existem leitores do debate. Eles leem muito. Mas para o debate, o importante é procurar aqui argumentos. Como é que eu posso derrotar o argumento dessa ou daquela corrente doutrinária? Existem pessoas que não leem a Bíblia jamais, exceto nas reuniões da igreja. E existem pessoas que leem, mas não veem sentido. E não são
Há poucos os que dizem, olha, eu não entendo, eu leio, pastor, mas é difícil, não é? Nós não podemos dizer que os fariseus não liam. A pergunta de Jesus é meio agressiva, porque eles liam. Eles liam muito. E eles eram leitores meticulosos. Eles gostavam de memorizar textos, porções inteiras da Escritura. Eles queriam fazer combinações. Por exemplo, eles queriam saber qual versículo se encontrava exatamente no meio do Velho Testamento. Eles queriam contar as letras, memorizar as letras, saber quantas vezes uma palavra aparecia, quantas vezes uma letra aparecia. Então, quando Jesus está perguntando assim, você não lê, não? Isso parece um insulto para eles. Deixa eu recapitular para você o que aconteceu. Era um dia de sábado, Jesus está com os seus discípulos, e ele e os seus discípulos sentem fome, a coisa mais natural do mundo. Então eles entram num roçado, numa seara, colhem umas espigas e comem. O problema é que era dia de sábado. O sábado era cumprido muito estritamente pelos fariseus, pelo conselho dos anciãos. Havia até regra de que você podia andar talvez no máximo 1.500 metros em dia de sábado. E sempre tem uns espertos, né? Tinha um grupo que fazia, eles pegavam a sua tenda, andavam 1.500 e diziam, olha, a lei diz que é 1.500 metros a partir da minha casa. Minha casa está aqui, eu montei ela agora aqui, vou andar mais 1.500. Sempre tem o pessoal que acha que pode tirar proveito. Mas eles tinham uma regra sobre espigas. Se você esfregasse uma espiga e alguns grãos caíssem, isso já era considerado trabalho em dia de sábado. O problema não é Jesus com os seus discípulos terem comido. O problema é os discípulos de Jesus terem colhido as espigas. E eles dizem que isso é o quê? Trabalho, pecado. Jesus bem poderia ter perguntado, vocês não têm o que fazer, não, gente? Vocês ficam procurando quem debulhou grãos? Vocês ficam preocupados com quem colheu espigas? Mas Jesus vai dar um argumento que eles não estão esperando. Jesus diz, você não lê que Davi comeu dos pães da proposição em dia de sábado? Vocês nunca leram isso? Queridos, é muito esquisito perguntar para uma pessoa que lê a Bíblia se ela não lê a Bíblia. É como se dissesse, você está lendo, mas não está lendo. Você está lendo, mas o seu coração talvez não está nessa. Você está lendo, mas você está apenas preso à letra morta. Você está lendo, mas o seu coração não está envolvido nisso. Talvez até os seus olhos se arregalem para alguma verdade descoberta, mas a tua alma não está envolvida. Havia 4 problemas na leitura que os fariseus estavam fazendo das Escrituras. A primeira delas é o que Paulo chamou de caducidade da letra. É um termo esquisito, né? Mas Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que nós devemos servir não na caducidade da letra. É o efeito de ser caduco. É o efeito de estar procurando coisas que não fazem sentido. E naquela mesma passagem Paulo diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não era em espírito que essas pessoas estavam lendo. Não havia espírito nisso. Não havia afinidade com o Espírito Santo, que é o autor da palavra. Por isso a pergunta de Jesus, vocês nunca leram? O segundo problema
é que eles não estavam sabendo discernir os tempos. Eles estão diante do Filho de Deus. As profecias se cumprem nele. Um pouquinho de honestidade teria levado os fariseus a entender: esse mestre é diferente. Com 12 anos, ele já tinha se apresentado aos sacerdotes, aos fariseus, aos mestres da lei, e discutido com uma autoridade jamais vista. No Sermão do Monte, quando ele termina o Sermão do Monte, as pessoas disseram: jamais vimos coisa assim. Nós nunca vimos, nós nunca presenciamos um mestre com tanta autoridade, nunca vimos um sábio dessa maneira. Um pouquinho de humildade teria levado eles a admitir, no mínimo, que Jesus Cristo era diferente. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E esse Filho de Deus que veio ao mundo no tempo exato, na hora exata, num momento que Deus chama de a plenitude do tempo, estava ali, diante deles, mas eles não têm a capacidade para discernir isso. Aliás, numa outra passagem, Jesus perguntou assim: vocês conseguem discernir os tempos e vocês conseguem discernir as estações, mas vocês não conseguem discernir os tempos e as épocas. Talvez a gente enfrenta muito problema doutrinário hoje, porque tem muita gente que não está discernindo os tempos. Elas nem sabem quais são os tempos da Bíblia. Elas nem sabem que existe um tempo geral chamado de a Era da Graça, que é essa era que nós estamos vivendo, aonde muita coisa da lei já não se aplica mais, aonde o véu foi rasgado, aonde o escrito de dívida que era contra nós, daquela lei, foi cravado na cruz, que quando Jesus riscou a cédula e inteiramente cravou aqueles mandamentos na cruz, aquelas ordenanças que eram contra nós, algumas pessoas nem disso sabem. É claro que vai ter muita confusão, porque nem mesmo os tempos bíblicos as pessoas conseguem discernir. Não se espante quando começarem a aparecer nesse mundo pessoas exigindo circuncisão dos fiéis de sua igreja. Porque se já estão exigindo festa dos tabernáculos, se já estão exigindo certos rituais do Velho Testamento, se já estão exigindo primícias sacerdotais, não há limites para quem não sabe discernir os tempos. O terceiro problema é que eles não liam para Deus falar com eles. Quando você lê a Bíblia, você lê assim, você lê para Deus falar com você. São muito abençoadas as pessoas que têm essa postura com as Escrituras. O foco principal não é obter conhecimento, não é inchar-se de conhecimento, mas eles leem para Deus falar com eles. Esse não era o ponto dos fariseus. Eles liam para se orgulhar, para dizer que eles sabiam, que eles tinham memorizado isso e aquilo, que eles eram mestres da lei. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim que tem essa postura? Às vezes tem muito conhecimento. Tem muito conhecimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é teu herói espiritual. Não é tua referência bíblica. Não é quem você quer imitar. É apenas alguém que você sabe que tem conhecimento. Mas é só isso. É apenas isso. Às vezes você até lamenta. Meu Deus, tanto conhecimento. Se tivesse vida. Se fosse sério. Se levasse Deus a sério, como seria diferente? Como isso faria diferença? Os fariseus liam
para buscar o conhecimento pelo conhecimento. Eles não liam para Deus falar com eles. Além do mais, tem um outro problema que está cegando eles. De alguma maneira, eles glorificavam heróis humanos. Porque a pergunta, Jesus vai tocar num herói que eles gostariam que não tivesse defeitos. Jesus vai dizer assim: você nunca leu o que fez Davi? Eles não admitiriam que Davi entrou no templo e comeu os pães da proposição. Isso é meio parecido com dizer que o sacristão comeu as hóstias todas quando o padre não estava presente. E eles não têm coragem de ver Davi dessa maneira. Talvez você não saiba, mas isso atrapalha muito você. Isso atrapalha muito você. Olhar para os homens da Bíblia como perfeitos. Deus está dizendo o tempo todo que eles são imperfeitos. Deus mostra que eles são humanos. Deus amplia a humanidade deles para que você veja que eles são humanos. Não existe um super-herói Davi. Não existe um perfeito Abraão. E a Bíblia diz que Elias era homem como nós. Simples assim. Elias era homem como nós. Sujeito às mesmas paixões e fraquezas. As mesmas? Sim, as mesmas. Quem sabe até algumas mais do que você. Em algum momento da vida dele, ele mostrou-se depressivo, mas depressivo para valer. Depressivo com D maiúsculo. A ponto de dizer, a única coisa que eu quero agora da minha vida, a única coisa que eu quero agora é morrer. E foi para uma caverna. E ficou lá. E obstinadamente pensou, eu vou morrer, só de raiva eu vou morrer. Eu não saio daqui, eu não como, eu não bebo, eu vou morrer. E Deus, pela sua graça, manda um anjo e diz, não vai não, eu trouxe comida. Isso não é maravilhoso? Você quer morrer e Deus manda uma tilápia ao ponto, no azeite, um pouco de sal e pimenta. Né? Você queria morrer, mas Deus tem. E ainda tem planos novos, missão nova. Está só começando sua vida, Elias. Mas esse homem que disse para não chover, esse homem que um dia falou assim, sobre a minha palavra, não chove. Esse pessoal, só fazendo um parênteses aqui, esse pessoal que faz ato profético para chover, baseado em Elias, eles não sabem o que estão fazendo. O ato profético de Elias, inicialmente, não foi para chover. É o contrário. O ato profético de Elias foi para não chover. Aqui na Amazônia, isso é o mais difícil, não é não? O inverno é bravo. Aí você chega no começo do inverno e fala assim, sob a minha palavra, não chove. Manda esses caras fazerem isso. Esses caras são oportunistas. O cara tem coragem de dizer que vai orar para o rio baixar, mas ele já vai baixar de qualquer jeito. Você conhece um rio que ficou cheio para sempre? Teve alguma enchente aqui que ficou lavando a ponte ali para sempre? Vai baixar, está indo embora, vai despejar aonde? Onde é que o rio Acre despeja? No Purus, que despeja no Amazonas. Mas vai tudo para o Amazonas, gente. Não vai ficar cheio para sempre. Aí o esperto chega e diz, não, vai baixar porque nós vamos fazer um ato profético. E ainda tem político para agradecer a pessoa que fez o rio baixar. Essa gente é perigosa, né não? Mas esse Elias que um dia disse, não chove, por 3 anos e meio não chove, sobre a minha palavra não chove. A Bíblia diz, ele era igual a nós.
sujeito às mesmas paixões e fraquezas. Seja curado, meu irmão. Olhe para todos os personagens bíblicos, cada um deles, e pense assim: ele é igual a mim. Poxa, é igual a mim. Pior do que eu agora, fazendo isso aqui é pior do que eu. Seja curado. Não veja os personagens bíblicos como homens perfeitos. É exatamente o contrário que Deus quer que você saiba. Se você achar que eles são perfeitos, você vai mentir. Você vai dizer coisas que Deus não disse, porque eles não são perfeitos. Então, Deus está colocando em xeque aqui um herói deles. E Deus está dizendo: vocês nunca viram o que Davi fez? Eles nem queriam tocar nesse assunto de Davi comer de maneira mais ou menos proibida os pães da proposição ali no santuário. Queridos, nós precisamos checar, não agora apenas o fato de se nós estamos lendo a palavra ou não, mas como lemos. E há algumas constatações que eu vou mencionar aqui que parecem ser a da maioria de nós em algum momento da nossa vida. A primeira delas é que nem sempre estamos prontos para ler a palavra. Você tem que admitir isso. Nem sempre você está pronto. Você vai à palavra, mas você está seco. Você às vezes está magoado. Você às vezes está angustiado. Você está com medo. E é assim. É meio parecido com malhar, né? Nem sempre a gente está pronto. Tem que alongar antes. Tem que aquecer antes. Eu sei o que eu estou dizendo. Né? Tem que entrar, tem que suar. Tem que ver o coração começar a bater para aquilo começar a ser agradável. E assim como às vezes a gente ora sem orar, né? Muitas vezes você ora sem orar. Você vai repetindo palavras mecanicamente. Lá no interior do Ceará, no culto de domingos, igreja cheia de gente, pediram para um irmão orar. E ele começou assim: ó Deus, tu que estás aqui, ali, acolá, aleluia. O que ele está fazendo? Às vezes a gente ora sem orar, a gente jejua sem jejuar. E às vezes a gente lê a Bíblia sem ler, porque nem sempre estamos prontos para ler a palavra de Deus. Segunda constatação é que às vezes, por alguma razão, a mensagem da palavra de Deus, embora esteja ali diante dos nossos olhos, não está entrando em nós, não está tocando na nossa alma, tocando no nosso coração. Sim, simples assim. Além do mais, nós nem sempre vamos além. Nós entendemos que alguma coisa é importante, mas a nossa alma não é tocada, nossa vida não é transformada pelo que nós estamos lendo ali. Então, queridos, eu tenho 7 dicas para você rever a maneira como você lê a palavra de Deus. E todas são dicas muito simples. Não tem nada complicado aqui, não tem uma corrente de 7 passos, não tem nada muito difícil de fazer. São coisas simples para fazer quando você lê a palavra de Deus. A primeira é: ore antes. Simples. Eu acho interessante que em alguns restaurantes chiques, bem elaborados, o conceito de refeição tem 3 passos, né? Tem um prato de entrada, um prato principal e uma sobremesa. Isso não é maravilhoso? Isso não é bom demais? Né? Você chegar num lugar que não, primeiro vem a entrada, né? Uma vez eu estava em algum lugar do Brasil com a Rose. Eu nunca vou esquecer aquilo. Estava num hotel chamado Freddy. E minha cabeça não estava preparada para a entrada. Não estava. Então foi
A entrada foi sopa. Eu fui para o restaurante daquele hotel e veio uma entrada, uma sopa rala, fina, muito fina. E juntamente com aquela sopa veio um pão. Quando eu vi aquela sopa, os meus olhos verteram lágrimas, porque eu pensei, eu não acredito que é isso que eles vão me dar, né? Aí, para consolo, havia um pão. E eu comi aquele pão com rapidez. Eu perguntei assim: o senhor tem mais pão? Queridos, a sopa com o pão era a entrada. E eu comecei a comer pão, né? E de repente eu vi uma pessoa comendo um filé maravilhoso logo na mesa seguinte. Eu falei: Rose, o prato daquele homem está diferente do nosso. Eu não tinha preparado para minha cabeça que havia uma entrada. Era só uma entrada, para depois vir o... Quando nós vamos à palavra de Deus, a oração deveria ser a nossa entrada, não é? Para que serve a entrada? Você sabe? É para abrir o apetite. Só para isso. Para você ficar, é legal, o apetite agora ficou, né? Estou no apetite. Nem sempre eu preciso disso, mas é bom o negócio de uma entrada, né? Uma entrada. Então, nós devíamos ser uma entrada. Nós devíamos orar, dizer: Deus, tem misericórdia de mim. O Senhor sabe o quanto eu sou limitado. E agora, meu Pai, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua lei. Simples assim. Ore antes. A segunda dica é: faça diferença entre o que a Bíblia conta e o que a Bíblia manda. Todas as pessoas que não sabem fazer essa diferença correm um risco enorme de atitudes fanáticas. Simples. Uma vez um homem queria me explicar por que na igreja dele é obrigado a ser barbeado. Todo mundo tem que estar barbeado. E eu perguntei a ele: mas por que vocês fazem isso? Por que vocês acham que isso é um sinônimo de santidade? E ele me disse: porque José, quando foi falar com o faraó, a Bíblia diz que ele se barbeou. Eu digo: é por isso. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí causei tristeza e muita dor àquelas pessoas. Digo: querido, na Bíblia, o vergonhoso é não ter barba. Na cultura do Velho Testamento, o vergonhoso é não ter barba. Não ter barba é meio parecido com estar com as nádegas de fora. Assim. É um homem sem moral, um homem sem nada, um homem não barbudo. O sacerdote era barbado. Lembra o Salmo 133? É como o óleo que desce para a gola. E da gola para onde? Para a barba. Barba de quem? De Arão. Simples assim. Porque se a Bíblia está dizendo que o José se barbeou, ela não está dizendo que você tem que se barbear como um sinônimo de santidade. Eu estou mostrando isso para você aprender a fazer essa diferença. Há uma diferença entre o que a Bíblia manda e o que ela apenas está contando que aconteceu. E quando alguém faz uma coisa, você pergunte-se: é isso que Deus manda na Bíblia inteira que eu faça? Ou ela apenas está narrando um fato? Em terceiro lugar, terceira dica: tenha o hábito de parar. Você está lendo e de repente pare. Por quê? Porque você chegou num ponto em que Deus falou muito alto com você. Você chegou numa estrada, numa vereda muito maravilhosa da Bíblia. Então para. Agradece a Deus, glorifica a Deus, fala com Ele. Agora você entrou num diálogo, ele estava falando com você, o seu coração foi tocado, você agora fala com Deus. Pare. Você não precisa ler no piloto automático, feito uma metralhadora, sem reflexão alguma. Às vezes, pare. Se possível, anote, porque qualquer caneta é melhor do que a tua memória. Acredite nisso. Essa é uma regra de vida tão boa. Qualquer caneta, qualquer uma, Bic, 1,99, qualquer uma, é melhor do que a tua memória. Tenha o hábito de parar. Em quarto lugar,
Leia buscando instrução. Essa é uma das palavras mais poderosas para a formação de uma vida, a formação de um caráter. Leia buscando instrução. Em Provérbios capítulo 4, versículo 12, diz assim: não despreze, acho que é 12, não despreze a instrução, porque a instrução é a tua vida. Ui! Só. Simples assim. A instrução é a tua vida. Nada pode ser mais direto. Então, se é assim, é isso que eu vou buscar. Aliás, a Bíblia diz que a vara e a repreensão são para as costas. A vara e a disciplina são para as costas de quem rejeita a instrução. Quando eu vejo alguém que está se dando muito mal, alguém que já está apanhando da facção, já está nesse nível assim, aí eu fico pensando, meu Deus, quanta instrução ele rejeitou na vida, né? De pai, de mãe, de avô, de avó, dos mais velhos, do pastor. Não despreze a instrução é a tua vida. Quinta dica: leia buscando consolo de Deus para o momento em que você estiver atravessando. Quero que você leia comigo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é um livro de muita consolação, do Deus de toda consolação, que mandou o seu Filho, que veio aqui a esse mundo e deu a sua vida por nós, e antes de ser assunto aos céus, disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Ele estará para sempre convosco, e ele vos ensinará todas as coisas. E uma das maneiras, meus irmãos, que o Consolador nos ensina é pela consolação das Escrituras. Sexta dica: leia procurando correção. Queira ser corrigido. Deixe-se ser corrigido pela palavra de Deus. Muita gente acha muito bonito, por exemplo, o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já conhece todas. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Aí ele vai continuando. Ele fala da onisciência de Deus, da onipresença. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. E aí no final do salmo ele diz assim: sonda-me, Senhor, e conheces o meu coração, e veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aquele salmista, naquele momento, queria ser corrigido. Estava fazendo uma oração sincera: Senhor, veja se há em minha vida alguma coisa errada, e me corrija. As maneiras pelas quais Deus vai fazer isso, às vezes é usando pessoas, e às vezes é usando a Escritura, e às vezes é produzindo tristeza no seu coração. A tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a vida. Então queira ser corrigido. Diga: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau e me corrija pela tua palavra. E a última dica é: tenha o hábito de perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com essa passagem?
É claro que nada do que eu disse vai funcionar se você não tiver o hábito constante de separar no seu dia tempo para estar com Deus, aprendendo da sua palavra. Se você, de forma radical, de forma prioritária, como uma prioridade de vida que não se negocia, se você não tiver o hábito de todos os dias separar um tempo para buscar a palavra de Deus. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você tirou esse tempo? Qual foi? Tente lembrar. Há quanto tempo você não se expõe mais à palavra de Deus? Há quanto tempo você não deixa Deus falar com você? Você não usufrui desse privilégio de que Deus fale com você a partir das Escrituras. Nada disso vai fazer sentido. Orar antes, fazer diferença entre o que a Bíblia conta e o que a Bíblia manda, ter o hábito de parar, ler buscando correção, ler buscando consolo, ler buscando instrução, perguntar a Deus o que é que Ele quer te ensinar. Nada disso faz sentido se você não tem o hábito. Agora preste atenção. Quando os fariseus vieram acusar Jesus com um mandamento legalista, Jesus perguntou assim: vocês nunca leram? Nunca lestes? E os fariseus liam muito. Liam muito mesmo. Liam e escreviam, memorizavam, anotavam. Os fariseus liam muito. Se Jesus perguntou isso para os fariseus que liam muito, o que é que ele perguntaria a você que não lê? Se você não lê. Qual seria a pergunta que Jesus faria a você? Meu irmão, minha irmã, está na hora de voltar a ler a Escritura pelas razões corretas. Buscando, como dissemos na quinta-feira para quem estava aqui, as emoções fortes da palavra. Buscando ter emoções de um salmista. E aprendendo da palavra o que Deus quer que você aprenda. Naquele embate com os fariseus, Jesus termina dizendo assim: vocês têm que aprender que é mais importante ter misericórdia do que holocaustos. Eu quero misericórdia. O abismo, meus irmãos, entre as razões que levavam um fariseu a ler as Escrituras e as razões que Deus nos propõe era muito grande. Nesses dias de internet, às vezes, você pode entrar num embate e virar um debatedor de internet, um debatedor de Facebook, e você anda lendo para ser o debatedor. Essa razão não devia ser a razão primária pela qual você está lendo a Bíblia. Ela tem o seu valor no momento certo, mas que tal cuidar da tua alma? Que tal se expor à palavra de Deus, como o salmista do Salmo 139, dizendo: Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Eu espero que você nunca tenha que ouvir a voz de Jesus dizendo assim: você nunca lê as Escrituras. Ou até mesmo ele dizendo: por que você lê pelas razões erradas? Por que essa palavra não passa a ser um alimento para a sua alma? Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E nós pedimos aqui hoje à noite um despertamento, para que pessoas redescubram as Escrituras, redescubram o prazer de serem alimentados todos os dias pela palavra. Que aqueles que não conhecem Jesus, que descubram Jesus nas Escrituras, e que aqueles que já o conhecem
que conheçam muito mais do seu caráter, da sua santidade, que vejam Jesus de maneira bem mais ampla na tua palavra. Não nos permita pecar, abandonando a tua palavra, Senhor, sem que nos arrependamos. Nós te pedimos perdão pelos abandonos que às vezes nós fazemos com a palavra. E pedimos que tenha misericórdia de nós, para que esse livro nunca se aparte de nós, pelas razões certas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.